E eis que veio Jesus ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Amém? Graças a Deus. Obrigado, irmãos, podem se sentar. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Queridos, nós estamos num culto de ceia, e a ceia não é apenas uma festa interna da igreja onde se come e bebe. Na verdade, a ceia tem um significado. Eu quero falar daquilo que a ressurreição de Jesus trouxe à nossa vida, a existência, a humanidade, no reino espiritual. E o que nós fazemos aqui, comendo desse pão e tomando desse cálice, na verdade é uma simbologia de que Jesus deu a sua vida, mas Ele tornou a tomar essa vida. Ele ressuscitou. Então, uma coisa importante que eu quero dizer aos irmãos: quando Jesus estava na cruz, Ele falou várias palavras, até fala de 7 palavras que Jesus falou na cruz. Várias palavras que Jesus falou. São palavras poderosas, são palavras amorosas, mas são palavras solitárias que Ele falou para as pessoas ali soltas. Depois que Jesus ressuscitou, Ele então apareceu a muitas pessoas, e Jesus tornou a falar palavras poderosas, palavras amorosas, mas agora não palavras solitárias, mas agora Ele começou a falar palavras que são comunitárias, falando com as pessoas, falando com os discípulos. Ele não falou sozinho numa conversa, Ele estava agora falando com as pessoas. E esse é um ponto importante. O que Jesus fala com as pessoas? Bom, no texto de Mateus, aqui no capítulo de número 10, quando Jesus aparece para essas mulheres, no verso 10 Ele diz: não temais. Olha que coisa interessante. O texto aqui conta que quando aquelas mulheres ficaram sabendo da ressurreição, daquilo que havia acontecido, elas foram tomadas de grande medo. Então, se elas tinham medo, insegurança, dúvidas, elas então precisavam acalmar o coração nesse sentido. Jesus, quando as encontra, foram as primeiras encontradas, Jesus diz justamente essa palavra: olha só, não temais. As mulheres são as primeiras a descobrir que o Mestre havia ressuscitado, e ele não estava no lugar onde eles haviam deixado, ele havia sido tirado de lá. Então, quando Jesus aparece e faz essa saudação, não tenha medo. Elas o reconhecem, o abraçam, ficam de joelho diante dele, mas elas estão com medo. Olha que coisa interessante, elas nunca tinham testemunhado uma ressurreição. Jesus diz para ela: não precisa ter receio de nada, a morte foi vencida, não tenha medo. Queridos, essa é a mensagem do túmulo vazio: não tenham medo, aleluia, porque Jesus ressuscitou. Nós não precisamos temer nada, nós não precisamos ter medo da morte. Ela virá, mas a nossa ressurreição vencerá essa morte. Nós não precisamos ter medo de pessoas, de organizações fortes. Sabe por quê? Porque os fortes serão enfraquecidos. Nós não precisamos ter medo de nós mesmos. O medo nos apavora, mas a ressurreição nos liberta dos nossos próprios medos, dos nossos desejos, nos liberta das nossas palavras que muitas das vezes não conseguimos falar, da nossa ansiedade diante do risco de viver. Sabe, queridos, a vida, a ressurreição, ela tem um sentido maravilhoso. Não tenham medo, essa é uma evidência a seu favor, é uma instrução ao trabalho que nos incita ao trabalho, porque com Jesus a vida continua, mesmo que a morte leve um ente querido seu, mesmo que a morte entre na sua casa, Jesus mostra como a vida deve ser vivida, com confiança, com esperança, com convicção, aleluia. A vida, irmãos, ela inclui a adoração, mas ela não se esgota nela. Nós não vivemos
só num contexto de adorar. Estamos aqui nessa noite de adoração, mas a vida, ela não se esgota só nisso. A vida inclui a oração, mas ela precisa da ação. Esse é um ponto importante. A adoração é a nossa comunhão com Deus, que a ação prolonga. É por isso que Jesus diz: vão dizer aos meus irmãos, não tenha medo, é para apaziguar o coração. Era isso que Jesus queria fazer, acalmar o coração daquelas mulheres. Quando ele diz isso, ele está falando: tranquilizem. Vão dizer aos meus irmãos, é para dar adrenalina ao coração, é ação. Sabe, queridos, a calma não é o antídoto da vida, mas a preparação para se viver confiante, com convicção, com decisão, com despreendimento, entendendo o que isso significa. A morte, ela nos paralisa, mas a ressurreição nos capacita a levar diante as nossas tarefas. Aquelas mulheres, ao saberem que Jesus ressuscitara, elas não ficaram envergonhadas, elas não ficaram cismadas, não ficaram acuadas, elas não ficaram caladas, elas saíram depressa do sepulcro. É o que o texto está dizendo. Sabe por quê? Porque no sepulcro não é o nosso lugar, não é o lugar de Jesus. O sepulcro é o lugar da vida, o sepulcro é o lugar da ressurreição, é onde tudo começa. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui está a grande diferença da vida cristã, do cristianismo, do estilo de vida que o cristianismo traz com qualquer outra religião que se prega. Quando você fala de profetas e homens que pregaram uma mensagem e eles se tornaram grandes, o que a história diz é que todos eles morreram. Mas a diferença é que Jesus morreu, mas ele venceu a morte. Aleluia! Ele ressuscitou, ele não está mais no túmulo. Sabe, queridos, e nós precisamos correr para falar que Jesus ressuscitou. Nós somos fortalecidos na nossa fé, precisamos ir para onde as pessoas precisam saber que Jesus ressuscitou. E há muitas pessoas que ainda aguardam essa notícia, querem saber dessa ressurreição de Jesus que traz vida, que traz esperança, que traz livramento. Olha só que coisa interessante, se você está com a sua Bíblia aberta, veja o verso de número 20. Jesus, depois que ressuscitou, fala agora para os seus discípulos: eu estarei sempre com vocês. Olha o verso de número 20. Ele está dizendo justamente isso, o verso de número 20. Ensinando a guardar todas as coisas. Olha a última palavra que ele diz no capítulo: e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Depois que Jesus ressuscitou, a notícia foi espalhada. Os discípulos foram para os montes da Galileia para ver Jesus. Mas é uma coisa interessante que nem todos creram. Nem todos creram na ressurreição de Jesus. É claro que numa situação dessa, a razão fala mais forte. Nenhum morto pode voltar à vida. Essa ideia é a lógica, que eles também tinham isso na sua mente. A dúvida se instalou na mente daqueles discípulos. Será mesmo que isso aconteceu? Será mesmo que essas mulheres não tiveram uma miragem? Será mesmo que essas mulheres não estão sonhando, não estão confundindo? Gente, mulher fala demais. O texto não está dizendo isso, mas eu estou dizendo também só para aguçar a sua atenção. Sabe, essa era a ideia. Jesus em si, ele esteve dando um tempo para que as coisas se organizassem na cabeça dos discípulos com a tamanha novidade. Então ele se aproxima agora dos discípulos e diz isso: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olha aí no verso 18. É como se dissesse: vocês conviveram comigo e viram as minhas limitações, viram quando fiquei cansado, me viram quando eu fiquei triste, me viram quando fui humilhado, me viram quando fui morto. Eu fui um como de vocês, com todos os limites de um ser humano. Agora quero que saiba, começou um novo tempo, não tenho mais limitações, não estou mais sujeito a ninguém. Os poderosos dessa terra estão sob as minhas ordens. Todo o poder do céu e da terra está agora nas minhas mãos. Vocês não precisam ter medo de nada e de ninguém. Essa mensagem que Jesus estava falando ali para os seus discípulos.
E ele se aproxima um pouco mais e diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que vos tenho ensinado, ordenado. Queridos, o Evangelho, ele é tão profundo, ele é tão novo, ele é tão renovador, ele é tão salvador, que precisa ser levado com poder para uma nova vida. Você só está aqui porque essa nova vida te alcançou um dia. Você só está aqui porque alguém pregou para você, alguém creu nessa mensagem, alguém não temeu, alguém não ficou tímido, alguém não se calou, alguém foi ousado e entrou na sua casa, na sua família, entrou na sua vida com essa autoridade, crendo nessa verdade, e mudou a história da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um ponto importante, queridos. Jesus está conosco. Eu estarei com vocês até o fim. Ele está conosco quando nós estamos fazendo ou buscando fazer novos discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi agora quando nós, no mês passado, quando nós fomos para os Calungas, um grupo de 48 pessoas aqui dessa igreja, e lá não tinha esse negócio que é só o pastor que pregava. Lá todo mundo, qualquer um na sua função, chegava numa casa e falava, chegava num lugar e pregava, chegava num lugar e fazia um apelo. Sabe o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu na Bíblia, quando Jesus enviou de 2 em 2, quando Jesus mandou os 70 pregar, eles voltaram dizendo: Senhor, nós estamos maravilhados, no teu nome os demônios nos submetem. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Senhor, os enfermos foram curados, foram libertos, houve autoridade. Sabe, queridos, essa alegria que os discípulos tiveram, o nosso grupo teve, e você vai ter, porque falar de Jesus, você vai ver resultados, porque a ressurreição é vida que transforma e que muda a história das pessoas. Jesus, olha na sua Bíblia, abra lá em Lucas capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas fala da ressurreição de Jesus. E aqui especificamente conta uma história interessante. A partir do verso de 13, fala da história dos 2 discípulos que seguiam a Jesus. E Jesus fala uma coisa para eles, bastante interessante. Porque Jesus está numa estrada que vinha de Jerusalém, e vê esses 2 discípulos. Ele se aproxima e ouve o que eles estão conversando. Sabe o que eles estão falando? Estão falando a respeito da morte de Jesus. Jesus caminha com eles, esperando que eles o reconheçam. Jesus entra na conversa. Os 2 conhecem os fatos sobre a vida de Jesus, mas agora eles estão confusos com relação àquilo que eles ouviram. E a partir do verso de número 21, eles começam a falar: nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres foram bem cedo ao seu sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram nada. O que eles esperavam não aconteceu. Olha a sequência. Agora dizem que o Messias está vivo, mas ninguém viu nada, só as mulheres. Jesus volta a lhes ensinar como fez durante os 3 anos. No verso 25, olha aí: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória. Queridos, eles não haviam entendido, ainda assim não entenderam, ainda não viram como Messias, nem mesmo passando a noite com eles. E esse talvez é um ponto importante que eu quero falar aos irmãos. Será que nós entendemos a mensagem do Evangelho? Será que você consegue entender por que você é crente? Será que você consegue entender por que você toca nessa orquestra? Será que você consegue entender por que você canta nesse coral? Será que você consegue entender por que você toca aqui nesse púlpito, algum instrumento? Será que você consegue entender por que você fica em uniforme aí, andando para lá e para cá? Será que você consegue entender, mesmo que você não tenha nenhum ministério, por que você está sentado aqui?
E esse é o grande ponto, irmãos. Será que nós entendemos que o cristianismo tem suas raízes no judaísmo, mas ele não é uma religião? Será que nós entendemos que a morte substitutiva de Cristo foi um plano de Deus a que tiveram acesso pela fé os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, por exemplo? Será que nós entendemos que o sofrimento de Jesus foi real, sendo maior por causa de sua inocência que assumiu a nossa culpa? Será que nós entendemos que a glória de Jesus, ela incluía a cruz? As pessoas acham que esse negócio da cruz denigre o Evangelho. Muitas pessoas acham que essa ideia da cruz é macula, se não tivesse, talvez seria mais bonita a história. Será que nós entendemos isso? Será que nós entendemos que devemos viver a fé cristã numa perspectiva nova e renovadora? Sabe, querido, quando nós falamos de vida cristã, isso não é uma religião qualquer, é um estilo de vida revelado de modo completo por Jesus em sua vida, morte e ressurreição. Esse é um ponto importante. Será que nós entendemos que devemos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento e que o Antigo Testamento ele ilumina o Novo Testamento? Será que a gente tem essa compreensão? Será que nós temos essa ideia de que a Bíblia é toda cristocêntrica, mesmo livros que não falam o nome de Deus, como o caso de Esther e outros livros? Será que nós entendemos isso? Será que nós entendemos que não precisamos mais sofrer porque Jesus foi até fim em seu sofrimento e que culminou em sua morte? Por causa da culpa desviada de nós para Jesus, nós podemos ter comunhão com o Pai, Pai de Jesus e o nosso Pai, aleluia. Será que nós entendemos que a sombra, que a sombra da cruz é um capítulo da gloriosa vida de Jesus? Às vezes a cruz soa sem sentido, mas quando vemos ela sem o corpo de Jesus, ela brilha glória e esplendor, aleluia. É por isso que muitas das vezes as pessoas dizem, o catolicismo romano, ela usa a cruz e isso é negativo. Não, queridos, é porque o catolicismo, eles usam a cruz como símbolo, mas com Jesus pregado nela. E o nosso Jesus não está na cruz, ele ressuscitou. O símbolo da cruz, o símbolo de Jesus, não é ele pregado na cruz, é uma cruz vazia, porque ele não está na cruz, ele não está no túmulo, ele ressuscitou. Esse é um ponto importante. Sabe, querido, será que nós entendemos que o que Jesus fez por nós, ou somos aqueles andarilhos de Emaús, num sentido contrário a Jerusalém? Eles iam embora sem uma perspectiva, sem entender o que estava acontecendo. Quando Jesus fez essas advertências, é porque ele sabia que muitos vivem uma crise de fé e ele quer nos livrar dela, aleluia. Uma coisa interessante, olha aí Lucas capítulo 24, verso de número 39. Jesus fala agora uma coisa interessante quando ele aparece aos seus discípulos: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Olha só que coisa interessante. Depois da ressurreição, o corpo de Jesus não estava limitado pelas leis da física. Isso é um ponto importante. E ele entra no quarto onde os discípulos estavam trancados, estavam ali travados, e ele diz para aqueles discípulos: Pai seja com vocês. E todos eles ficaram apavorados, pensando que estavam vendo um espírito. Aqui no verso 37, olhem na sua Bíblia, então eles vão: calma, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo, toquem e me vejam. O espírito não tem carne e osso. Sabe, queridos, nós percebemos que muitas vezes Jesus quis tranquilizar o coração dos discípulos. Por isso que ele está dizendo aqui: porque vocês estão perturbados, para que a dúvida, para que não tivesse dúvida que era Jesus. Ele pediu comida. Na cruz, quando ele pediu água, ele dispensou a água, ele não bebeu.
Agora aqui ele pede a comida que os discípulos tinham preparado, e ele come essa comida. Os discípulos estão vendo isso, está sendo uma coisa real. E aí Jesus recordou as palavras que eles disseram, como já estavam previstas no Antigo Testamento, que Cristo haveria de sofrer, morrer, ressuscitar, para que houvesse arrependimento e perdão, para que todas as pessoas de todos os tempos e de todos os lugares, que começariam por aqueles que estavam em Jerusalém e alcançaria a todos de um modo geral. Sabe, ele chama os seus discípulos para mais perto e lhes faz um desafio. Olha aí o verso de número 48. Olha o verso 48. Vós sois testemunhas dessas coisas. Sabe, queridos, a gente pode imaginar como o coração desses discípulos bateram forte naquela hora. O seu mestre não só ressuscitou, como diziam por aí, mas eles estavam ali, face a face com eles. Eles viram que a cruz havia feito buraco nas mãos deles, eles viram aquilo. Eles viram o sangue descendo quando o martelo estava cravando nele. Eles quando carregaram o corpo, viram as feridas passando de um lado para o outro, e agora aqueles pés que estavam furados, machucados, eles estavam firmes. As feridas estavam cicatrizadas, podendo se ver o outro lado. Sabe uma coisa interessante, queridos? Que talvez você já leu esse texto aqui inúmeras vezes, mas você não teve essa exegese, essa interpretação. Que a incredulidade dos discípulos a respeito de Jesus nos permite ter um melhor acesso à descrição da natureza de Jesus ressuscitado. Esse é um ponto importante. Os diálogos mostram que não faz sentido nenhum dúvida sobre a sua ressurreição. Imagine agora que corra um boato a seu respeito que você morreu. E aí de repente você aparece num determinado lugar e alguém diz assim: mas você não morreu? E você tem que provar que está vivo. Essa era a grande questão. Havia um boato que ele morreu, mas agora ele estava vivo. E precisava-se de provar que ele estava vivo, literalmente. Às vezes nós ficamos assim, lendo esse texto, ficamos assim, perplexos, talvez irritados com esses discípulos, com Tomé propriamente dito, né, com essa atitude de incredulidade. Mas nós nunca nos perguntamos se nós não faríamos o mesmo. Na verdade, queridos, nós devemos ser gratos aos discípulos, a estes discípulos, porque tudo que sabemos sobre o novo corpo de Jesus é por causa deles. Talvez você nunca orou dizendo: Senhor, obrigado pela incredulidade dos discípulos, porque por causa da sua incredulidade eu também pude tirar as minhas dúvidas. Por causa da dúvida deles, a nossa fé se tornou mais clara. Graças a eles, as dúvidas dos incrédulos responderam às nossas dúvidas. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente não percebe isso. Olha a frase final de Jesus neste diálogo: vocês são testemunhas. Isso é um desafio, irmãos. O que Jesus estava querendo dizer? Você acredita que eu ressuscitei? Você acredita que eu estou vivo? O que Jesus fala para você? Você acredita que eu sou o Filho de Deus? Se você acredita que eu sou o seu Salvador? Você acredita que literalmente os seus pecados são perdoados? Você acredita que eu vou voltar para buscar a minha igreja para estar comigo? São perguntas que Jesus vai fazendo. Mas quando Jesus fala aqui: vocês são testemunhas, vocês me viram crucificado, vocês me viram morto, sepultado, vocês me viram agora ressuscitado. Vocês ficarão calados, ou vocês vão sair por aí contando o que viram, o que eu fiz a vocês e com vocês? Queridos, talvez esse seja o grande ponto da maturidade cristã, porque às vezes a nossa ideia de contemplar Jesus é uma ideia estática. Quando eu tenho uma visão de Jesus, eu não quero sair correndo. Eu quero ir embora para o céu. Eu quero ficar paralisado, quietinho, desfrutando daquela comunhão, daquela intimidade. Jesus estava trabalhando essa questão na mente daqueles discípulos. E essa pergunta nos alcança 2 milênios depois. Não
em dias, como foi no caso daqueles discípulos. Queridos, somos testemunhas daquilo que Jesus andou fazendo, somos testemunhas pela leitura dos evangelhos, somos testemunhas pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Ou nós ficaremos calados sobre o significado da morte de Jesus, ou nós ficaremos em silêncio sobre o sentido da ressurreição de Jesus, ou nós vamos abrir a nossa boca e dizer: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Essa é a grande mensagem do Evangelho, essa é a diferença de ser cristão. É por isso que você pode chegar aqui nessa noite e entender que você vai comer esse pão que representa o corpo de Jesus, vai beber esse cálice que representa o sangue que ele derramou no Calvário, porque isso foi para perdoar pecado, mas o seu corpo não ficou extinto naquele sepulcro, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E hoje, quando nós tomamos esse corpo e esse sangue, nós celebramos a vida, a vitória, a ressurreição de Cristo, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, aqui no livro de João, registra um outro momento da ressurreição, no capítulo de número 20, verso 17, olha na sua Bíblia. Jesus fala ali para aqueles discípulos. Jesus diz assim: olha, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dizem: subo para o meu Pai, vosso Pai, subo para o meu Deus, vosso Deus. Olha só que coisa interessante. Jesus havia ressuscitado e agora vem falar essas palavras para os discípulos. Talvez as pessoas não tenham muita ideia disso. João registra aqui esse diálogo com Jesus, com Maria Madalena. É no momento da manhã de domingo, quando ele chega ao sepulcro e viu que estava vazio. Jesus estava ali, mas Maria Madalena não reconheceu Jesus. Ela achou que fosse um jardineiro que estivesse cuidando. E Jesus pergunta para ela: mulher, por que choras? O que você está procurando? E ela diz: ah, seu jardineiro, se o senhor levou Jesus para algum lugar, fala para mim aonde o senhor colocou. Aí Jesus fala com aquela voz que a Maria conhece, dizendo: Maria. E ela diz: Rabone, mestre, o senhor está vivo. E é justamente nessa hora que ela quer agarrar Jesus, ela quer segurar Jesus. E Jesus diz: não me segure ainda, porque eu não voltei para o meu Pai. Vai, porém, aos meus irmãos e diga-lhes que estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus, Deus de vocês. Queridos, quando Jesus está dizendo isso, Jesus tem consciência de que sua vida é peregrina. Ele agora tem todo o poder do mundo, mas seu poder não é o poder pelo poder, mas um poder para um fim, para abençoar, para livrar, para perdoar pecados, para salvar vidas. Esse é o poder que ele tem. Quando Jesus diz: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, estou voltando para o meu Deus e o Deus de vocês, Jesus tem consciência de que ele era filho de Deus, e isso é o que faz diferença na sua vida. Quando Jesus está dizendo: eu estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, meu Deus e o Deus de vocês, nós precisamos ter consciência, queridos, que somos filhos de Deus, filhos amados, não rejeitados, somos filhos queridos. Mesmo que soframos a nossa condição de amados pelo Pai, ela continua, aleluia. É isso que Jesus queria dizer, depois que ele ressuscitou: oh, eu vou voltar para o meu Pai, é Pai de vocês. Oh, eu vou voltar para o meu Deus, é Deus de vocês. E esse poder que agiu em Jesus Cristo, que fez esse milagre, que mudou a história, esse poder, ele está à disposição da igreja, dos filhos de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus ele está dizendo aqui: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, meu Deus, Deus de vocês, nós precisamos nos lembrar, irmãos, que podemos esperar em Deus. Pode ser que venha a sexta-feira, que significa o sofrimento, a crucificação, que significa a morte, mas também virá o domingo, que significa o livramento, que significa a vida, que significa a ressurreição, aleluia.
Pode ser que passemos pelo vale da sombra da morte, mas depois tomaremos o cálice da vida. Essas realidades fazem parte da nossa vida peregrina, queridos. Esse é o ponto importante. Nós não temos a razão para ficar agarrado a essa vida como se fosse a única vida que tivesse para viver. A vida não termina aqui. É por isso que Paulo escreve aos 1 Coríntios: se esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse é o ponto importante. Nossa vida é importante, sua importância está na condição peregrina, porque nós estamos a caminho, e aqui não é o nosso descanso, aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria está no céu, onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Sabe, queridos, essa consciência que a gente precisa ter, porque você olha para a vida, muitas coisas na vida hoje é desestimulante. Você olha para os problemas, você olha para a família, você olha para a condição política do país. O povo está como que anestesiado. O Brasil ganhou ouro no futebol. O Brasil ganhou ouro no vôlei. E daí, o que mudou no Brasil? O que mudou na sua vida? O que mudou na questão política? O que mudou na questão espiritual? Queridos, ganhou, perdeu, lá não muda nada. As pessoas estão fugindo do foco da realidade, estão como que anestesiadas. Agora, quando eu digo para você que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, isso sim faz toda a diferença. Aleluia! Isso sim traz solução, isso sim traz resposta, isso sim traz vida, muda a história. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, quando Jesus aparece aqui para Tomé, aqui no verso de número 20, ele fala uma coisa bastante interessante, que bem-aventurados são estes que não viram e creram. Esse é o ponto importante. Quem são esses que não viram e creram? São alguns contemporâneos de Jesus, que não viram pessoalmente a Jesus ressuscitado, mas creram nos testemunhos daqueles que viram. Pessoas que moravam ali na Judéia, não moravam propriamente dito em Jerusalém, que não estavam ali, mas ficaram sabendo da história, ouviram a história. Esses são os bem-aventurados que não viram e creram. São os leitores do Evangelho de João, postado na história algumas décadas depois da ressurreição de Jesus. Eles leram, eles creram, embora não tenham visto. São os leitores do Evangelho ao longo da história que creram em Jesus como o Salvador e Senhor. Somos nós hoje, queridos, que estamos aqui crendo, lendo, estamos lendo e crendo. Somos nós, esses leitores, porque felizes são aqueles que creem. Quem crê em Jesus encontra uma felicidade diferente. Às vezes eu já ouvi falar pessoas dizendo: se Deus me aparecer pessoalmente, eu vou crer nele. Se Deus fizer algo extraordinário, eu vou crer nele. Se Deus fizer um milagre. Sabe que muitas pessoas estão buscando isso, mas é importante a gente perceber que Jesus já apareceu e os evangelhos estão cheios de Jesus. As dúvidas possíveis foram dos seus contemporâneos e as ficaram respondidas. Você tem alguma dúvida na sua vida sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus? Se você tem dúvida, eu quero dizer, aqui está a palavra de Deus que conta a verdade de Jesus. Aleluia. Sabe, e essa palavra é verdade, que aqui Deus expressou aquilo que Ele queria falar à humanidade. E é interessante que a Bíblia diz que nenhuma dessas palavras deve ser tiradas e nenhuma dessas palavras deve ser acrescentada. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Por isso que a gente precisa ler a palavra. Leia os evangelhos com a história de Jesus. Leia os evangelhos com a história que Jesus conta. Leia os evangelhos com os ensinos de Jesus. Leia os evangelhos
com o sacrifício de Jesus, leia os evangelhos com a ressurreição de Jesus, leia os evangelhos com a promessa de que está vivo e voltará. Sabe, querido, só assim o destino dessa história ele vai ser selado. Louvado seja o nome do Senhor. Leia os evangelhos, porque aqui está marcado o destino da sua história nessa vida e da próxima. Louvado seja o nome do Senhor. Leia o evangelho e creia como os discípulos creram, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Aleluia. Coloque-se de pé, queridos. Queridos, se nós não tivermos mais nenhum sinal do céu, se nós não tivermos mais nenhuma manifestação sobrenatural, se não houver entre nós mais nenhum milagre, se na nossa vida acontecer como aconteceu na época do profeta Abacuque, quando ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! Sabe, queridos, pode ser que não aconteça mais nada, mas a salvação que Jesus comprou quando derramou sangue e quando ressuscitou, nada tira de nós essa verdade, e essa verdade está sobre a sua vida. É aquilo que você crê, é a essência do Evangelho de Jesus Cristo, e vai fazer toda a diferença na vida daquele que crê. Aleluia. Eu quero orar com você. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei por que você tem chorado, eu não sei por que você tem gemido, que tipo de problema aflige a sua vida, a sua casa, a sua família, seu esposo, sua esposa, seus pais, seus filhos, a sua parentela. Eu não sei que tipo de problema aflige a sua vida física, se saúde, se questões financeiras, se questões sentimentais, se questões relacionais. Eu não sei o que te desespera nessa vida, se a angústia de viver, se a insegurança política, se a instabilidade futura. Eu não sei o que acontece na sua vida, mas eu quero dizer para você: aquele que está crendo que Jesus Cristo ressuscitou e nele confia e a ele se entrega e o tem como Senhor e Salvador, vai ter da parte dele os livramentos necessários sobre todas as adversidades dessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero orar com você nessa noite, para que Deus possa trabalhar seu coração, trabalhar na sua vida, mudar a história da sua vida, te levantar para novas perspectivas. Louvado seja o nome do Senhor. Levante as suas mãos aos céus, esteja aqui orando. O pastor Gleides vai orar para que Deus possa trabalhar essas questões no seu coração nessa noite. Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche teus olhos. Fale com o Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui agora diante da Tua presença. Santo e tremendo é o Teu nome. Todo o poder nos céus e na terra lhe foi dado. Aqui está a Tua igreja. Pai, a ressurreição do Senhor é a garantia que nós temos de sermos tocados e transformados pelo Senhor. Porque assim como Tomé tocou em Ti, o Senhor pode tocar em nossas vidas hoje. O Senhor pode transformar aquilo que precisa ser transformado. O Senhor pode trabalhar em nossas vidas aquilo que precisa ser trabalhado. Meu Deus, que o Senhor venha retirar o medo, que possamos sentir o amor do Senhor nesta noite. Pai, que possamos, ó Pai, perder tudo aquilo, a timidez, tudo aquilo que atrapalha,
que nós venhamos a anunciar a ressurreição do Senhor, a verdade da Tua palavra, porque ainda há esperança. O Senhor tem a vitória sobre a morte, o Senhor venceu a cruz está vazia, o túmulo está vazio, o Teu sangue foi derramado, mas o Senhor trouxe vida no terceiro dia, e o Senhor trouxe vida pela Tua igreja, através do Espírito Santo. O Senhor trouxe dinamismo no Teu povo. Nós sabemos que o Senhor pode nos encher com a Tua glória, com a Tua graça, com a Tua unção, movendo a nossa alma, o nosso interior, ó Pai, trazendo à nossa mente tudo aquilo que precisa ser lançado aos Seus pés, trazendo, ó Pai, arrependimento, trazendo, meu Pai, a liberação do perdão, trazendo o conserto, para que estejamos diante da Tua presença como uma noiva lavada, remida no sangue do Cordeiro, uma igreja santa que vai morar com o nosso Pai, o Pai de Jesus, com o nosso Deus, o Deus de Jesus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus desta igreja, o Deus que este povo hoje, em comunhão, participa do Teu corpo e do Teu sangue para